Então, esse próximo documento, 128, vai falar da vida adulta de Jesus, né? E dando continuidade. Quando Jesus de Nazaré entrou nos primeiros anos da sua vida de adulto, tinha vivido e continuava a viver uma vida humana normal e comum na Terra. Jesus veio a este mundo como as outras crianças vêm, e nada interferiu na escolha de seus pais. Ele escolheu este mundo em particular como planeta onde efetuar a sua sétima e última auto-outorga, a sua encarnação à semelhança da carne mortal. Mas, a parte disso, veio ao mundo de um modo natural, crescendo como uma criança do reino e lutando com as vicissitudes de seu meio ambiente, exatamente como fazem os outros mortais neste e em mundos semelhantes. Joshua ben José sabia muito bem que era um homem mortal nascido de uma mulher. Isso é mostrado pela escolha de sua primeira denominação, o Filho do Homem. Ele participava verdadeiramente da carne e do sangue, e mesmo agora, que com a autoridade da soberania preside os destinos de um universo, ele continua conservando entre os inúmeros e bem merecidos títulos que ganhou, o de Filho do Homem. É literalmente verdade que a palavra criativa, o Filho Criador Micael, do Pai Universal, foi feita a carne e habitou como homem o reino em Urântia. Ele trabalhou, cansou-se, descansou e dormiu. Teve fome e satisfez tais anseios com comida. Teve sede e com água saciou a sua sede. Experimentou toda a gama de emoções e de sentimentos humanos. Ele foi testado em todas as coisas, do mesmo modo que vós o sois, e pois sofreu e morreu. Ele obteve o conhecimento, ganhou a experiência e combinou com a sabedoria exatamente como fazem os outros mortais do reino. Até depois de seu batismo, Jesus não se valeu de nenhum poder supranatural. Ele não fez uso de nenhuma intervenção que não fosse parte do seu dom humano como filho de José e de Maria. Quanto aos atributos da sua existência pré-humana, ele despojou-se deles. Antes do começo de seu trabalho público, o seu conhecimento dos homens e dos acontecimentos esteve inteiramente limitado à sua própria experiência. Na verdade, foi um homem entre os homens, né? Então, aqueles milagres que ele fez, será que estavam envolvidos a parte humana já desenvolvida de Jesus? Então, os milagres feitos por Jesus aconteceram, em sua maioria, de uma maneira involuntária, e isso aconteceu depois que ele conquistou a consciência da divindade dele. Consciência essa que foi definitivamente manifestada por ocasião do seu batismo, né? Não que o batismo tivesse provocado essa consciência. O batismo, na verdade, era desnecessário para Jesus, não havia necessidade que ele fosse batizado, mas ele marcou um momento da virada da vida de Jesus. Então, por ocasião do batismo, terminou a fase de Jesus simplesmente como homem e marca o início da vida pública dele, início esse onde ele já tinha consciência total de quem ele era, da divindade dele. Então, antes disso, ele poderia até ter feito algum milagre se quisesse, porque ele tinha os poderes para isso, como a gente leu ali. Jesus, enquanto homem entre nós,
ele abriu mão, né? Isso ele abriu mão antes de vir a nascer aqui na Terra, antes dele aparecer entre nós, ele já havia traçado um plano onde ele abria mão desses poderes divinos dele para verdadeiramente poder viver entre nós como um mortal comum do reino. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar, Jesus tinha diferentes propósitos, diferentes missões durante a sua vida terrena. Uma delas, a primeira delas, o primeiro objetivo de Jesus, que é o objetivo da auto-outorga, da sétima auto-outorga, que é comum a todos os Micaéis. Os Micaéis são os criadores de um universo local, no nosso caso, o nosso Micael do universo de Nébadon. Então, todos os Micaéis passam por auto-outorgas. São 7 auto-outorgas, a gente se lembra disso. A última delas, geralmente, é justamente essa, a de cumprir uma existência como um mortal do reino, que é o nível mais baixo de criação dos próprios Micaéis. Então, ele se propõe a viver como um dos seres criados por ele na condição de mortal. Essa auto-outorga justifica, né, é aquela que faz com que o Micael conquiste a experiência de viver como um ser mortal. Essa experiência é diferente do conhecimento que ele pode ter de como é ser um ser mortal. Nós sempre falamos aqui de que ter o conhecimento não equivale à mesma coisa que ter a experiência. Então, uma coisa é Jesus, ou o nosso Micael, saber o que ele criou, porque nós somos criação dele, saber as regras e os processos pelos quais nós temos que passar, mas isso é um conhecimento de um criador que diz, bom, eu faço isso daqui e essas criaturas que eu criei vão viver essas experiências. Mas, apesar de ter ciência disso e de ser o criador disso, ele não sabe como é viver essa experiência. Então, quando ele veio entre nós, o primeiro propósito dele era viver essa experiência de ser um mortal. Ou seja, viver na carne tudo aquilo pelo que um ser mortal passa. Esse era o único propósito dele enquanto filho do homem. E provar que seria capaz de alcançar o ponto de fusão com seu ajustador do pensamento. Então, que ponto é esse? Nós, quando iniciamos o estudo sobre Jesus, eu fiz uma pequena apresentação mostrando o que aconteceu com a encarnação de Jesus entre nós. Então, enquanto Micael, Jesus é um ser que tem uma energia física do espírito, ele é espírito. Ele tem uma energia mental da mente espiritual. Ele não tem uma alma, porque ele já é um ser espiritual. E ele não tem um ajustador do pensamento, porque ele já é filho de Deus, ele já é um ser espiritual. Então, e ele tem uma personalidade que é doada pelo Pai para esse filho dele. Então, ele é filho do Pai e do Filho Eterno lá do paraíso. Essa é a situação de um Micael, espírito dotado de energia física espiritual, dotado de energia mental espiritual e dotado de uma personalidade. Nós, seres humanos, também somos dotados de uma energia física que é o nosso corpo. Então, Jesus, quando veio para viver entre nós, ele abandonou a energia espiritual dele, a energia física espiritual, e ele ganhou uma energia física, material, exatamente igual à nossa, que era o corpo dele. Também
ele veio e ganhou uma energia mental que é exatamente igual a que nós ganhamos, que é provida pelo Espírito Infinito através da nossa ministra divina, e essa energia mental trabalha sobre uma base material que é o nosso intelecto, que é o nosso cérebro. Então, Jesus, igualmente, naquele momento, recebeu essa energia mental. E depois ele recebeu também um ajustador de pensamento, como nós recebemos. E ele veio com a personalidade dele, Micael, ou seja, a personalidade de Jesus sempre foi a mesma de Micael. De outra forma, ele não seria o Deus que ele é, não seria a pessoa de Jesus, a pessoa do Micael. Então, a única coisa que ele não recebeu semelhante a nós foi a personalidade dele, mas a personalidade dele é também uma dádiva do Pai e, portanto, em muitos aspectos, semelhante a nós. Então, o propósito da vida de Jesus é que essa personalidade dele, assim como a nossa, fosse capaz de unificar o nosso ser, fosse capaz de unificar o ser dele. O que quer dizer isso? Ele teria que submeter a energia física dele, o corpo dele, ao domínio da mente. A mente dele teria que ser capaz de subordinar a energia física a essa mente. E a mente, por sua vez, deveria estar coordenada pelo espírito, que seria o ajustador do pensamento, para, juntamente com a mente, formar a alma de Jesus, que é o trabalho que nós temos que fazer. O propósito da nossa vida aqui na Terra é fazer com que a nossa personalidade unifique o nosso ser. O nosso ser é a personalidade, a energia física, a energia mental e a energia espiritual. Nós também temos um ajustador do pensamento da mesma forma. Então, essa foi a experiência vivida por Jesus e proposta. Então, essa evolução da mente de Jesus para a alma aconteceu exatamente como deveria acontecer com qualquer um de nós. A conclusão desse processo para Jesus se deu por ocasião, né, pela época, na época do batismo dele. Não foi o batismo que fez isso. Eu repito, o batismo somente marcou a completude desse processo. Então, naquele momento, Jesus cumpriu o desenvolvimento total de sua alma. É por isso que o ajustador dele aparece ali no batismo, personalizado pelo Pai, e fala: este é meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Naquele momento, se Jesus fosse um ser fusionado, ele teria se fusionado ao seu ajustador do pensamento. E, com isso, ele teria terminado a sua missão aqui na Terra. E nós não teríamos visto nada de Jesus divino, nada de Jesus fazendo milagre, nada de Jesus fazendo as revelações que ele fez. Então, a primeira missão de Jesus, que era viver como um homem, desenvolver a sua alma e alcançar o ponto de fusão com seu ajustador, foi essa fase de homem, até o momento do seu batismo. Naquele momento, ele poderia sair daqui da Terra e nos deixar, não voltar mais. A merda que saiu de novo. Então, esse processo que se completaria ali, terminou com a primeira missão de Jesus. A segunda missão de Jesus era justamente revelar o Pai aos homens. E foi por isso que ele decidiu continuar entre nós depois de ter cumprido a primeira missão dele. Então, assim, nessa segunda parte da vida de Jesus, ele deixou de ser o homem, ele continuava sendo o homem, mas a partir dali ele assumiu a condição dele de Deus e soberano do universo local, com plena consciência de quem ele era, e revelando, então,
o Pai para todos os homens. Então, esse foi o processo vivido por Jesus entre nós. E nessa época, então, em que ele estava vivendo como homem, ele poderia, se quisesse, sim, fazer milagres, porque a personalidade dele carregava com ela toda a divindade que ele tinha, apesar de que ele não tinha consciência disso. Estava ganhando essa consciência gradualmente. Por que que é gradualmente? Porque quando a gente nasce aqui na Terra, nós temos mente e não temos alma ainda. A alma vai se desenvolvendo através do nosso processo evolutivo, através das nossas escolhas. A nossa mente é um elemento físico, material, não se comunica com o espírito como deveria ser, existe uma barreira de comunicação. Então, à medida que você desenvolve a alma, você tem uma facilidade maior de compreensão das coisas espirituais. É por isso que essa consciência de quem ele era, de ser um espírito elevado, de ser quem ele era, ele foi ganhando à medida que ele desenvolveu a sua alma, né? Então, esse era o processo. Eu não sei, eu falei demais, eu não sei se eu respondi a pergunta que foi feita. Mas... Então, eu percebi, Sueli, que eu acho que alguns slides... eu acho que sim também. Uma hora eu pensei nisso. Porque foi tão pequenininho, né, ali o início. Daí eu estava vendo aqui a parte, porque eu queria ver a parte da... Então, eu acho que pulou ali. Então, vamos voltar lá. Pode voltar? Quando Jesus de Nazaré entrou nos primeiros anos da sua vida de adulto, tinha vivido e continuava a viver uma vida humana normal, comum na Terra. Jesus veio a este mundo como as outras crianças vêm, e em nada interferiu na escolha dos seus pais. Ele escolheu este mundo, em particular, como planeta onde efetuar a sua sétima e última auto-outorga e sua encarnação à semelhança da carne mortal. Mas, a parte disso, veio ao mundo de um modo natural, crescendo como uma criança do reino e lutando com as vicissitudes do seu meio ambiente, exatamente como faz os outros mortais, neste e em mundo semelhante. Tenhais sempre em mente que a auto-outorga de Micael e Urântia teve duplo propósito. Número 1, alcançar a mestria, por meio da experiência que advém de viver plenamente a vida de uma criatura humana na carne mortal. Essa foi a parte que nós pulamos. Né? E tem mais uma, mas vai na sequência. A complementação final da sua soberania em Nébado. A revelação do Pai, e número 2, a revelação do Pai universal aos habitantes mortais, dos mundos do tempo e do espaço, com o fito de conduzir mais efetivamente esses mesmos mortais a uma compreensão melhor do Pai universal. Todos os outros benefícios para as criaturas e as vantagens para o universo foram incidentais e secundários em relação a esses dois propósitos maiores da auto-outorga mortal. Então, ao alcançar a mestria, né, que foi o complemento final para ele se tornar soberano do universo, isso e revelar mesmo. O Pai universal. Uhum. Isso mesmo. Deixa eu ver se essa parte... Alcançar a revelação... Tá. Ao atingir a idade adulta, Jesus dispôs-se a realizar com empenho sincero e a mais plena consciência de si a tarefa de abranger toda a experiência, conquistando a mestria do conhecimento da forma de vida mais baixa das suas criaturas inteligentes, e por meio desse conhecimento final, conquistar o direito pleno de governar irrestritamente o universo por ele próprio criado. Dedicou-se a essa tarefa estupenda com a compreensão integral da sua própria natureza dual. Então, ele dedicou-se, então isso foi depois do batismo, como você falou, né? Exatamente. E sendo assim, ele havia combinado efetivamente já essas duas naturezas em uma única, Jesus de Nazaré. Então,
essa que é o final, né? Confessar. Isso. Joshua ben José sabia muito bem que era um homem mortal, nascido de uma mulher. Isso é mostrado pela escolha da sua primeira denominação, o Filho do Homem. Ele participava verdadeiramente da carne e do sangue, e mesmo agora, que com a autoridade da soberania preside os destinos do universo, ele continua conservando entre os inúmeros e bem merecidos títulos que ganhou a do Filho do Homem. É literalmente verdade que a palavra criativa, o Filho do Criador, Micael, do Pai Universal, foi feita carne e habitou como um homem horreno e urante. Ele trabalhou, cansou-se, descansou e dormiu. Teve fome e satisfez seus anseios com comida. Teve sede e com água saciou a sua sede. Experimentou toda a gama de emoções e de sentimentos humanos. Ele foi testado em todas as coisas do mesmo modo que vós o sois. Depois sofreu e morreu. Ele obteve o conhecimento, ganhou a experiência e os combinou com a sabedoria, exatamente como fazem os outros mortais do reino. Até depois do seu batismo, Jesus não se valeu de nenhum poder supranatural. Então, é essa frase aí que ficou, sabe? Até depois do seu batismo, Jesus não se valeu de nenhum poder supranatural. Ele não fez uso de nenhuma intervenção que não fosse parte do seu dom humano como filho de José e de Maria. Exatamente. Foi aí que eu me questionei, sabe, Henrique, porque aqui fala literalmente, e Jesus fez alguns milagres, né? Ele fez, e até por vontade própria, quando ele curou, acho que foi o cego que ele curou, né? Cego e Lázaro, né? Exatamente. Mas isso foi depois do batismo dele. Não, mas ele, olha aqui, ó, Jesus, ali fala, até depois do seu batismo. Então, Jesus não se valeu de nenhum poder supernatural. Eu acho que aqui o entendimento, aqui a leitura, a interpretação do texto é que dá margem a erro. A minha interpretação aqui é que, enquanto não chegou o batismo de Jesus, ele não se valeu de nenhum poder sobrenatural. Só depois do seu batismo é que ele se valeu. Não que ele tenha se valido, porque algumas vezes ele o fez sem desejar que acontecesse. Então, talvez seja um mau português, uma má tradução. Mas o meu entendimento aqui é de que até o momento do batismo dele, ele não fez uso desse poder sobrenatural. Depois, sim, né? Essa é a minha interpretação aqui. Então eu não estou conseguindo entender essa frase, porque até depois do seu batismo, para mim é depois. Eu acho que é uma má tradução, talvez. Será que vai ser revisto isso? Porque eu não vi no inglês. Mas eu também não estou vendo aqui agora no inglês, mas o meu entendimento aqui é que, assim, somente depois do batismo, Jesus se valeu dos poderes sobrenaturais dele. Antes disso, não. Essa é a minha interpretação aqui, embora esse texto realmente, eu concordo, ele dá margem a uma interpretação equivocada. Mas sabe por quê, Henrique? Porque nós seres humanos, nós temos poderes, e tem certas pessoas que têm alguns poderes de curar os outros, ou curar a si mesmo. E Jesus, nessa altura, ele tinha esses poderes humanos até plenamente desenvolvidos, porque nós teremos esses poderes, como seres em luz e vida, nós teremos poderes assim, e ele mesmo falou que nós faríamos milagres, eu não me lembro se está no livro de Dante, até maiores que ele, mas, quer dizer, eu acho que quem tem, assim, tem essa, é desenvolvido totalmente como fusionado, né, ou ele era, vamos dizer assim, plenamente, ele poderia ter feito, como homem mesmo, como um homem plenamente evoluído. Não sei, mas eu vou ver lá depois.
Quanto aos Então, diga. no inglês, o texto não é muito diferente, ele é semelhante, mas o entendimento aqui eu acho que fica mais próximo daquele que eu estava propondo, que é assim, until after his baptism, he availed himself of no sobrenatural power. Então, até o momento posterior, que foi subsequente ao momento do batismo, ele evitou, ele não usou os seus poderes sobrenaturais. Esse é o meu entendimento. Então, realmente, mas é uma questão de interpretação só. Mas a gente sabe que durante a vida de Jesus, enquanto homem, ele não realizou nenhum milagre que tivesse sido reportado. Nós não temos nos ensinamentos, tanto na Bíblia como nos ensinamentos do livro de Urântia, nenhum momento que tenha revelado qualquer milagre de Jesus anterior à sua fase pública. Nós não temos nenhum relato, né? Então, essa é a minha interpretação. E isso faz jus à ideia de que ele teria que viver entre nós, nessa primeira fase, justamente como um mortal do reino comum, qualquer, né? Podemos até entender que um ser humano possa ter energia mental ou algum tipo de energia ou capacidade ou fé que possa produzir algum resultado sobre cura de doença ou alguma coisa assim. Mas nem isso aconteceu com Jesus. Nós não temos nenhum caso reportado na Bíblia ou no livro de Urântia de algum milagre praticado por Jesus até essa fase da sua peregrinação pública. Será que ele pensava, ou será que ele era apropriado na sua personalidade? Será que ele já tinha se apropriado dessa maneira de ver as coisas como exercer um poder sobrenatural? Ou será que ele foi descobrindo isso no servir à humanidade, que era uma missão dele também? Então, quando a gente vê os preparativos feitos por Jesus para vir viver entre nós, ali eles explicam muito bem os propósitos e as diferentes fases que Jesus teria que passar na sua vida terrena aqui. E essa primeira está no documento 120. Essa primeira fase, como homem, como um ser mortal comum do reino, é justamente essa. Ele intuía que ele era uma pessoa diferente, não poderia ser de uma outra forma, porque a personalidade dele era a do Criador. Só que essa personalidade estava aprendendo a lidar com uma mente humana. A mente que essa personalidade estava lidando não era a mente do soberano, não era a mente do Criador, era uma mente humana. Então, essa personalidade estava aprendendo a lidar com essa mente. E essa mente impedia que ele tivesse plena consciência de quem ele era. Nunca mudou o fato, porque o que importa é a personalidade dele. Então, à medida que ele foi se desenvolvendo, sim, ele foi tendo mais e mais consciência de quem ele era, até o momento em que, pouco antes do batismo, ele estava fazendo uma meditação no Monte Hermon, quando ali ele recebeu a plena iluminação da consciência total de quem ele era, né? E ali naquele momento ele não foi dispensado, ele recebeu a aprovação do Espírito Infinito e do Filho Eterno para completar a missão dele, mas não recebeu a do Pai.
Por que que ele não recebeu do Pai? Porque ele tinha uma segunda missão, que era de revelar o Pai aqui na Terra. E quando aconteceu o batismo dele, que surgiu a figura do ajustador do pensamento aparecendo para ele como o Pai, vivendo entre nós e reconhecendo que era um filho muito amado, em quem ele se comprazia muito, ali o nosso Micael, Jesus, teve uma visão dele mesmo como soberano do sistema. Então, a partir desse momento, ele ganhou a compreensão completa, total, inequívoca, de que ele sabia que ele era o soberano do sistema e sabia o que ele estava fazendo aqui na Terra. Antes disso, ele tinha um insight de que ele era uma pessoa diferente, que ele tinha um propósito, que ele tinha uma missão, e que ele não conseguia vislumbrar com toda clareza o que era essa missão. Então, esse foi o grande desafio de Jesus. Em outros mundos, onde o Criador cumpre a sua sétima auto-outorga, normalmente, quando chega a esse ponto de reconhecer, agora eu sei quem eu sou, né? Então, eu cheguei no meu ponto que seria equivalente ao da fusão com o meu ajustador do pensamento, os filhos criadores retornam para o seu mundo, eles não têm essa segunda parte como Jesus teve aqui. Essa foi uma condição imposta por ele mesmo, Jesus. Uma escolha, né? Uma escolha dele. Não sei se vocês se lembram, em todas as auto-outorgas, Jesus viveu com um propósito adicional, que foi o de revelar as figuras que compõem as deidades do paraíso, Pai, Filho e Espírito Infinito, e suas combinações. Então, na primeira auto-outorga, ele foi lá, eu não me lembro agora, mas não me lembro a ordem, mas numa delas ele revelou o Filho, na outra revelou o Espírito, na outra Pai e Filho, Pai e Espírito, e assim foi. Até que, quando chegou aqui na Terra, o propósito dele era de revelar o Pai aos homens. Então, essa era a segunda missão dele, né? Por isso que ele ficou aqui entre nós. E de conduzir os mortais ao Pai, pela elevação espiritual. Então, eu fico imaginando, tentando compreender o que a Lilian estava trazendo, que quando ele vai conduzir os mortais à elevação espiritual, ele adquire uma maneira para essa condução. É diferente de usar poderes. Exatamente. A questão aí é a maneira com o valor com o qual ele exerce essa missão e essa função dele, na minha compreensão. É inequívoco, né, o fato de que os milagres feitos por Jesus, alguns deles foram uma coisa assim involuntária, não era nenhum negócio que ele queria fazer. É inequívoco que esses milagres, de alguma forma, fizeram algumas pessoas pensar sobre o poder sobrenatural dele e talvez até acreditar que ele tinha uma origem divina, uma origem diferente. Mas essa crença, esse acreditar, ou seja, dar essa credibilidade a Jesus, não transformava automaticamente as pessoas em sua fé, porque, assim, apenas dava uma espécie de um carimbo dizendo, esse cara realmente é um cara divino, mas isso não transformava as pessoas, e Jesus sabia muito bem disso. Ele não queria que as pessoas acreditassem nele porque ele fazia milagres. Tanto assim que quando teve, por exemplo, e nós vamos ler esse episódio lá para frente, quando teve o episódio daquelas 5.000 pessoas que estavam com ele, acompanhando ele, e ele multiplicou o pão e o vinho, as pessoas quiseram transformar, pão e peixe, perdão, e ele deu comida para todo mundo, que ele ficou compadecido da fome das pessoas que o estavam acompanhando,
Naquele momento, aquelas pessoas quiseram transformá-lo num rei terreno. E ele se recusou a aceitar isso. Ele falou, não, vocês estão errados, esse não sou eu, né? Então, as pessoas estavam maravilhadas com o milagre da multiplicação e queriam transformar ele num grande rei terreno. E quando ele se recusou a aceitar esse título, imediatamente todas as pessoas ali o abandonaram, deixaram ele sozinho. Então, esse era um exemplo de que os milagres realmente não convertiam em fé aos seus seguidores. As pessoas que acreditavam em Jesus não acreditavam nele, não seguiam a orientação dele por conta dos milagres dele, sim por reconhecimento das verdades que ele transmitia em seu modo de vida, em sua palavra, em sua maneira de revelar o Pai, né? Então, principalmente pelo seu exemplo pessoal, né, da maneira como ele se comportava junto com os seus semelhantes. A gente tem que lembrar que Jesus é uma pessoa que estava sempre cheia de amor, cheia de compaixão, de misericórdia, de entendimento das pessoas, nunca fez uso da sabedoria e do conhecimento dele para humilhar a quem quer que fosse ou para se colocar numa posição de vantagem. Então, acho que essas atitudes de Jesus, esse exemplo dele de retidão, de seriedade, de dignidade humana, é que faziam dele aquele ser que era capaz de converter as pessoas para uma fé naquela... Mobilizar mesmo, né? De inspirar e mobilizar também. Então, mas o que é importante aqui neste momento, nós vamos passar por tudo isso, mas o que é importante neste momento é a gente compreender que essa fase que nós estamos estudando da vida de Jesus é a fase dele homem. A fase dele homem, mas ele não tinha deixado de ser Deus, ele sempre foi Deus e homem. Só que nesta fase de homem, ele viveu como homem, sem usar esses poderes que ele tinha de divindade, até mesmo porque ele não tinha plena consciência dessa capacidade, desses poderes, pelas razões que os ensinamentos nos contam aqui, né? Infelizmente, nós na Bíblia não temos passagens, a narrativa da história de Jesus enquanto homem. Tem quase nada da vida de Jesus, a não ser a passagem dele no templo com 13 anos, não tem quase nada da Bíblia dessa passagem dele. Então, o que nós temos aqui é essa revelação desde o momento em que ele toma a decisão de vir até nós, nascer de uma mulher e viver entre os homens como um homem, né? Então, essa é uma experiência que todos nós temos dificuldade de compreender, porque a gente continua pensando, olha, como é que nós temos um Deus que deixou de ser Deus e virou homem, ou um homem que depois deixou de ser homem e virou Deus? Não, não existe isso. Deus sempre foi homem, no nosso caso aqui, o nosso Micael, e esse homem sempre foi Deus. Ele só teve momentos diferentes dessa percepção por conta da experiência que ele se propôs a viver entre nós, né? Aélio, você queria falar, acabou desistindo, não sei se quer se manifestar. Não, na verdade, eu estava procurando o ícone aqui para cumprimentar você. Foi muito feliz no que disse. Eu concordo 100%. Muito obrigado. Bom, não sei, continuamos ou queremos discutir mais um pouquinho sobre isso? Podemos continuar. Vamos continuar, então. Quanto aos atributos? Quanto aos atributos da sua existência pré-humana, ele despojou-se deles. Antes do começo do seu trabalho público, o seu conhecimento dos homens e dos acontecimentos esteve inteiramente limitado à sua própria experiência. Na verdade, foi um homem entre os homens. Para sempre, gloriosamente, é verdade que temos a governar-nos um alto soberano
que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Temos um soberano que foi testado sob todos os pontos de vista e tentado como nós somos, e que permaneceu sem pecado. E desde que ele próprio sofreu, sendo testado e provado, ele é profusamente capaz de compreender e, pois, de ministrar àqueles que estão confusos e aflitos. O carpinteiro de Nazaré, agora, compreendia integralmente o trabalho que tinha diante de si, mas escolheu viver a sua vida humana seguindo a sua fluência natural. E em algumas dessas questões, ele é de fato um exemplo para as suas criaturas mortais, como está mesmo escrito: deixai que esta mente esteja em vós, a mesma que esteve também em Cristo Jesus, o qual, possuindo a natureza de Deus, não achava estranho ser igual a Deus. Mas ele arrogou pouca importância para si próprio, e tomando a forma de uma criatura, nasceu à semelhança dos homens. E estando assim na forma de um homem, soube ser humilde e tornar-se obediente até a morte, até mesmo a morte na cruz. Ele viveu a sua vida mortal como todos os outros da família humana podem viver as suas vidas. Ele que nos dias de sua encarnação tão frequentemente ofereceu preces e súplicas com uma grande emoção mesmo e com lágrimas, aquele que é capaz de salvar de todo o mal, e as suas preces foram eficientes porque ele acreditou. E por isso foi mister que ele se fizesse igual, sob todos os aspectos, aos seus irmãos, para que se tornasse um soberano misericordioso e compreensível para com eles. Da sua natureza humana, ele nunca esteve em dúvida, era uma evidência em si mesma e estava sempre presente na sua consciência. Mas da sua natureza divina, havia sempre espaço para a dúvida e a reflexão, ou pelo menos isso for verdadeiro até o evento do seu batismo. A autocompreensão da divindade foi lenta e, do ponto de vista humano, foi uma revelação evolucionária natural. Essa revelação e a autopercepção da divindade... se os cachorros estiverem atrapalhando muito, eu paro a leitura, tá? Essa revelação e a autopercepção da divindade começaram em Jerusalém, quando ele ainda não tinha completado 13 anos de idade, com a primeira ocorrência supranatural da sua existência humana. E essa experiência efetiva de compreender que a sua natureza era divina foi completada na época da sua segunda experiência supranatural, enquanto ainda encarnado, com o episódio que acompanhou o seu batismo no Jordão, feito por João, evento este que marcou o começo de sua carreira pública de ministração e ensinamentos. Então, aqui só para lembrar, esse primeiro evento aqui, um pouquinho antes dos 13 anos de idade, foi quando Jesus fez, em companhia de seu pai José e sua mãe Maria, a sua primeira visita ao templo em Jerusalém, e que lá, durante aquela visita, uma das noites, ele recebeu um anjo, uma visão de um anjo, fazendo lembrar que era chegada a hora dele iniciar os trabalhos da revelação do Pai. Então, esse foi, durante esse período todo da vida de Jesus, o único contato sobrenatural que, se é que a gente pode chamar assim, que ele teve. Então, assim, para um jovem de 13 anos ter uma visão dessa, e não houve nenhum outro momento que ele tivesse tido um insight como esse, acho que em alguns momentos ele até falava, bom, mas será que isso aconteceu mesmo ou foi uma visão minha, ou como é que é, né? Então, mas esse foi o primeiro momento em que isso aconteceu. E o segundo momento é quando ele realmente, já a partir desse momento do batismo,
ele deixou de ter o ajustador do pensamento e ele recuperou, ainda na carne, a sua mente divina de soberano do sistema. Então, ali realmente houve um processo. Os reveladores não nos contam o que aconteceu com a alma de Jesus, porque Jesus, enquanto homem, ele tinha a sua mente, e essa mente foi se desenvolvendo, uma mente igual à nossa, e foi evoluindo e migrando para uma situação de construção da sua alma. Os reveladores nos contam que, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa mente diminui, vai diminuindo o seu processamento no nosso intelecto material e vai transferindo esse processamento para a nossa alma, que é um elemento mais espiritual. Então, quando essa alma está completa e essa identidade, que é a nossa mente, é totalmente transferida do nosso intelecto material para essa alma, então, nesse momento, nós estaríamos prontos para fazer o ajustador, a fusão com o ajustador do pensamento. Como Jesus não era um ser fusionável, porque ele já era um ser divino, um ser espiritual, ele construiu essa alma. Essa fase de construção da alma terminou naquela época do batismo dele. Então, ninguém explica o que aconteceu com essa alma de Jesus. Então, a mente dele, divina, a mente de Micael, a partir daquele momento, passou a integrar a mente de Jesus, e aí ele já foi, o tempo todo, um Micael encarnado como um homem. Ele sabia quem ele era, estava governando todas as ações dele na consciência plena de que ele era o Micael a partir daquele momento. E aquela mente dele já não era mais mente humana, nem alma. Ninguém sabe o que aconteceu com a alma de Jesus. Ok. Vou continuar aqui. Mas se alguém quiser fazer comentários, observações, fique à vontade. Nós já lemos essa parte aqui, Lilian, ou não? Eu acho que... Peraí. Já. Ok. Então, nós lemos lá, então, a passagem dos 13 anos e depois, quando ele chegou lá no batismo, né? Entre essas duas visitações celestes, uma no seu 13º ano de vida e outra no seu batismo, nada ocorreu de supranatural nem de supra-humano na vida deste filho, Criador encarnado. Apesar disso, o menino de Belém, o adolescente, o jovem e o homem de Nazaré, eram, na realidade, o Criador encarnado de um universo. Mas ele não usou nada do seu poder, nem sequer por uma vez, nem se valeu da ajuda ou do guiamento das personalidades celestes, excetuando-se a do seu serafim guardião, durante a sua vida de humano, até o dia em que foi batizado por João. E nós que atestamos isso sabemos do que estamos falando. E ainda durante todos esses anos de sua vida na carne, ele foi verdadeiramente divino. Era, de fato, um filho criador do Pai do Paraíso. Quando abraçou a sua carreira pública, depois de haver completado tecnicamente a sua experiência puramente mortal para a conquista da soberania, ele não hesitou em admitir publicamente que era o Filho de Deus. Ele não hesitou em declarar: eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Então, muito legal, porque ele nunca se recusou, depois de ter conquistado essa experiência, ele nunca negou que ele fosse Deus, que ele fosse realmente quem ele era, né? Eu sou alfa e ômega. Entretanto, ele
se negou a reconhecer que ele fosse Emanuel, né? Mas isso aparece numa outra parte aqui. Ele não protestou anos mais tarde, quando foi chamado de Senhor da Glória, de soberano de um universo, de Senhor Deus de toda a criação, de Santo de Israel, de o Senhor de tudo, de nosso Senhor e nosso Deus, de Deus conosco, de aquele que tem um nome acima de todos os nomes e de todos os mundos, de a onipotência de um universo, de a mente universal dessa criação, de aquele em quem se escondem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, de plenitude daquele que preenche todas as coisas, de o Verbo eterno do Deus eterno, de aquele que foi antes de todas as coisas, em quem todas as coisas consistem, de Criador dos céus e da terra, de sustentador de um universo, de juiz de toda a terra, de doador da vida eterna, de doador da vida eterna, de o verdadeiro pastor, de libertador dos mundos e de condutor de nossa salvação. Ele nunca fez objeção a nenhum desses títulos quando eles foram aplicados a ele, depois que emergiu de sua vida puramente humana, nos anos de adulto de sua autoconsciência, do seu ministério de divindade para com a humanidade, de humanidade e na humanidade, nesse mundo e para com todos os outros mundos. Jesus fez objeção quanto a um único nome. Certa vez, quando ele foi chamado de Emanuel, simplesmente respondeu: não, não sou. Este é o meu irmão mais velho. Sempre, mesmo depois do seu crescimento para uma vida mais ampla na terra, Jesus permaneceu humildemente submisso à vontade do Pai no céu. Esses riscos dá para pagar com a borrachinha, tá? Ah, tá bom, mas eu não sei fazer isso, não vou nem me esforçar. Depois do seu batismo, ele não viu inconveniente em permitir aos que acreditavam nele, seus seguidores agradecidos, que o adorassem. Enquanto ele lutava contra a pobreza e labutava com as próprias mãos para prover a sua família da necessidade da vida, a sua consciência de que ele era um filho de Deus estava já crescendo. Ele sabia que era o Criador dos céus e desta mesma terra onde se encontrava agora vivendo a sua existência humana. E as hostes de seres celestes que observavam, em todo o vasto universo, do mesmo modo, sabiam que este homem de Nazaré era o seu amado, soberano e Pai Criador. Uma expectativa profunda invadiu o universo de Nébado durante estes anos. Todos os olhos celestes estavam focalizados continuamente em Urântia e na Palestina. Nesse mesmo ano, Jesus foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Tendo levado Tiago ao templo para a consagração, ele considerou um dever seu também levar José. Ele foi com José, ali ficou com faltando José, né? Faltando José. Jesus nunca demonstrou nenhum grau de parcialidade ao lidar com a sua família. Foi com José a Jerusalém pela estrada usual do Vale do Jordão, mas retornou a Nazaré pelo caminho do leste do Jordão, que passava por Amatos. Indo pelo Jordão abaixo, Jesus narrou a história dos judeus a José. Durante a viagem de volta, contou-lhe sobre as experiências das legendárias tribos de Ruben, Gade e Gileade, que tradicionalmente tinham habitado as regiões a leste do rio, as colinas de Gileade. José fez muitas perguntas sugestivas a Jesus a respeito da missão da sua vida, mas a maioria delas, Jesus responderia apenas: minha hora ainda não chegou. Contudo, nessas conversas familiares, muitas palavras escapavam e delas José relembraria durante os acontecimentos comoventes dos anos seguintes. Jesus, junto com José, passou essa Páscoa com os seus 3 amigos em Betânia, como era o seu costume quando permanecia em Jerusalém para tais festas comemorativas.
Esse foi um dos vários anos durante os quais os irmãos e as irmãs de Jesus estavam enfrentando as provações e as atribulações comuns aos problemas e reajustamentos da adolescência. Agora, tendo irmãos e irmãs cujas idades variavam entre 7 e 18 anos, Jesus mantinha-se ocupado, ajudando-os a ajustarem-se ao novo despertar de suas vidas intelectuais e emocionais. Ele tinha, assim, que enfrentar os problemas da adolescência à medida que estes se tornavam manifestos nas vidas dos seus irmãos e irmãs mais jovens. Nesse ano, Simão graduou-se na escola e começou a trabalhar com Jacó, o assentador de pedras, antigo companheiro de jogos de Jesus e defensor sempre alerta dele. Em consequência de várias conversas na família, havia ficado decidido que não era sábio que todos os rapazes se encaminhassem para a carpintaria. Pensou-se que, se as suas especialidades fossem diversificadas, eles estariam preparados para empreitadas de construir edifícios por inteiro. Além do que, eles não tinham estado todos sempre ocupados, apenas 3 deles tinham estado trabalhando como carpinteiros em período integral. Durante esse ano, Jesus continuou os trabalhos de acabamento de casas e de marchetaria, mas passou a maior parte do seu tempo na loja de reparos, perto do ponto das caravanas. Tiago estava começando a alternar-se com ele no atendimento da loja. Mas, para o fim do ano, quando o trabalho de carpinteiro começou a escassear em Nazaré, Jesus deixou a loja de reparos ao encargo de Tiago, ficando José na bancada da casa, enquanto ele partiu para Séforis trabalhar como ferreiro. Trabalhou por 6 meses com metais e adquiriu uma habilidade considerável com a bigorna. Antes de assumir o seu novo emprego em Séforis, Jesus fez uma das suas reuniões periódicas em família e solenemente colocou Tiago, então com um pouco mais do que 18 anos de idade, como o chefe suplente da família. Ele prometeu ao seu irmão o apoio sincero, cooperação plena e exigiu de todos os membros da família uma promessa formal de obediência a Tiago. A partir desse dia, Tiago assumiu a plena responsabilidade financeira pela família, sendo que Jesus fazia pagamentos semanais ao seu irmão. Nunca mais Jesus retomou o controle das mãos de Tiago. Enquanto trabalhava em Séforis, ele poderia ter ido até a sua casa todas as noites, caso fosse necessário, mas permaneceu afastado de propósito, atribuindo isso ao tempo e a outras razões. Mas o seu verdadeiro motivo era treinar Tiago e José para enfrentar as responsabilidades da família. Ele havia iniciado o processo lento de desligar-se da sua família. A cada sábado, Jesus retornava a Nazaré e, algumas vezes durante a semana, quando a ocasião requeria, para observar o trabalho do novo plano e dar conselhos e oferecer sugestões úteis. Ter vivido boa parte do tempo em Séforis durante 6 meses proporcionou a Jesus uma nova oportunidade de conhecer melhor o ponto de vista dos gentios. Trabalhou e viveu com os gentios e, de todas as maneiras possíveis, estudou de perto e com cuidado os seus hábitos de vida e a mente deles. Os padrões morais dessa aldeia onde morava Herodes, Antipas, encontravam-se tão abaixo até mesmo daqueles da cidade das caravanas de Nazaré,
que, depois de 6 meses de permanência em Séforis, Jesus não era avesso à ideia de encontrar uma desculpa para voltar a Nazaré. O grupo para o qual ele trabalhava estava empreendendo trabalhos públicos tanto em Séforis quanto na nova cidade de Tiberíades. E Jesus não estava inclinado a ter o que quer que fosse com qualquer espécie de emprego sob a supervisão de Herodes Antipas. E havia ainda outras razões que faziam com que se tornasse prudente, na opinião de Jesus, que ele voltasse a Nazaré. Quando retornou à loja de reparos, ele não reassumiu pessoalmente a direção dos assuntos da família. Trabalhou em associação com Tiago na loja e permitiu a ele, tanto quanto possível, continuar a supervisionar a casa. Assim, Tiago continuou tranquilamente a gestão dos assuntos do orçamento e da administração da família. E foi por meio desse plano sábio e cuidadoso que Jesus preparou o caminho para a sua retirada final de uma participação ativa nos assuntos da sua família. Quando Tiago tinha já 2 anos de experiência como chefe atuante da família, e 2 anos antes que ele, Tiago, chegasse a se casar, José ficou encarregado das economias da casa e a direção geral do lar, também lhe foi confiada. Ok. 3. O 23º ano, o 17º ano depois de Cristo. Nesse ano, a pressão financeira ficou ligeiramente aliviada, pois havia 4 irmãos a trabalhar. Miriam, que era a irmã mais velha, ganhava relativamente bem com a venda do leite e da manteiga. Marta havia se tornado uma tecelã de muita habilidade, e mais de 1/3 do preço de compra da loja de reparos havia sido pago. A situação era tal que Jesus parou de trabalhar por 3 semanas para levar Simão a Jerusalém para a Páscoa, e foi esse o período mais longo de que ele desfrutou, afastado do trabalho diário desde a morte de seu pai. Eles viajaram para Jerusalém pelo caminho de Decápolis, passando por Pela, Gerasa, Filadélfia, Esbom e Jericó, e voltaram para Nazaré pela estrada costeira, passando por Lida, Jopa, Cesareia, contornaram o Monte Carmelo até Ptolomais e depois chegaram a Nazaré. Essa viagem permitiu que Jesus conhecesse bastante bem toda a Palestina ao norte do distrito de Jerusalém. Tem um mapinha mostrando mais ou menos a localização. Mas na Filadélfia, Jesus e Simão conheceram um mercador de Damasco. Este se tomou de uma tal amizade pelos 2 irmãos de Nazaré, que insistiu para que os 2 dessem uma parada com ele na sede de sua empresa em Jerusalém. Enquanto Simão participava do serviço no templo, Jesus passou muito do seu tempo conversando sobre assuntos mundiais com esse homem bem educado e viajado. Esse mercador possuía 4.000 camelos de caravana, tinha negócios em todo o mundo romano e agora estava a caminho de Roma. E propôs que Jesus fosse a Damasco para integrar os seus negócios de importação oriental. Mas Jesus explicou-lhe que não se sentia no direito de afastar-se tanto da sua família naquele momento. Então, aqui mais uma vez, Jesus direcionando a vida dele. Mas a caminho de casa, ele pensou muito nas cidades distantes e mais ainda nos países longínquos. Tem que fazer tudo aqui, né? Países longínquos do extremo ocidente e extremo oriente, países sobre os quais
os passageiros e os condutores das caravanas tanto lhe haviam contado. Simão estava muito contente com a sua visita a Jerusalém. Havia sido devidamente admitido na comunidade de Israel durante a consagração pascal dos novos filhos dos mandamentos. Enquanto Simão assistia às cerimônias pascais, Jesus misturava-se às multidões de visitantes e participava de muitas conversas pessoais interessantes com inúmeros prosélitos gentios. Talvez o mais notável de todos esses contatos tenha sido aquele com um jovem helenista chamado Estevão. Esse jovem visitava Jerusalém pela primeira vez e encontrou Jesus por acaso à tarde, na quinta-feira da semana da Páscoa. Enquanto passeavam, vendo o palácio de Asmônia, Jesus iniciou a conversa casual que resultou em um interesse mútuo e levou a uma conversa de 4 horas sobre o modo de vida, sobre o verdadeiro Deus e a sua adoração. Estevão ficou tremendamente impressionado com o que Jesus dissera e nunca mais se esqueceu daquelas palavras. E foi esse mesmo Estevão que depois se tornou um crente dos ensinamentos de Jesus e cuja audácia ao pregar esse evangelho dos tempos iniciais resultou em ter sido apedrejado até a morte por judeus irados. Uma parte da audácia extraordinária que Estevão tinha em proclamar a sua visão do novo evangelho era uma consequência direta da sua conversa anterior com Jesus. Mas Estevão, nem de leve, jamais chegou a supor que o Galileu com quem havia conversado há uns 15 anos era a mesma pessoa a quem mais tarde ele próprio proclamaria como o Salvador do mundo e por quem ele iria morrer em breve, tornando-se assim o primeiro mártir de uma nova fé cristã que evoluía. Quando Estevão entregou a sua vida como preço pela sua investida contra o templo judeu e as suas práticas tradicionais, um cidadão chamado Saulo, cidadão de Tarso, estava lá. E quando Saulo percebeu como o grego podia morrer pela sua fé, surgiram no seu coração aquelas emoções que finalmente levaram-no a despojar a causa pela qual Estevão morrera. Mais tarde, tornou-se ninguém mais do que Paulo, o dinâmico e indômito, o filósofo e talvez fundador único da religião cristã. No domingo, depois da semana da Páscoa, Simão e Jesus partiram de volta a caminho de Nazaré. Simão nunca esqueceu o que Jesus ensinou-lhe nessa viagem. Sempre havia amado Jesus. Contudo, agora Simão sentia que começava a conhecer o seu irmão pai. Eles tinham tido muitas conversas de coração para coração à medida que viajavam pelo país e preparavam as próprias refeições à beira do caminho. Eles chegaram em casa na quinta-feira ao meio-dia e Simão ficou até tarde na noite contando a toda a família as suas experiências. Maria ficou muito preocupada com o que Simão relatou sobre o fato de que Jesus houvesse passado a maior parte do seu tempo falando com estranhos, especialmente aqueles de países distantes. A família de Jesus não poderia nunca compreender o seu grande interesse pelo povo, a necessidade que tinha de estar com todos, de aprender sobre o seu modo de vida e de saber sobre o que andavam pensando. Mais e mais, a família de Nazaré tornava-se absorvida pelos problemas humanos imediatos e não era frequente que se comentasse sobre a missão futura de Jesus, sendo até muito raro e até que ele próprio falasse da própria carreira futura.
Mesmo a sua mãe raramente lembrava-se de que ele era a criança prometida. Maria, aos poucos, estava desistindo da ideia de que Jesus cumpriria alguma missão divina na Terra. Mas, por vezes, a sua fé era reavivada quando parava para lembrar-se da visitação de Gabriel antes do nascimento da criança. Quarto, o episódio de Damasco. Os últimos 4 meses desse ano, Jesus os passou em Damasco como hóspede do mercador a quem conhecera na Filadélfia, quando a caminho de Jerusalém. Havendo sido procurado por um representante desse mercador, quando se passavam por Nazaré, ele acompanhou Jesus a Damasco. Esse mercador, judeu em parte, propôs dedicar uma soma extraordinária de dinheiro para o estabelecimento de uma escola de filosofia religiosa em Damasco. Planejava criar um centro de ensino que ultrapassaria Alexandria e propôs que Jesus iniciasse imediatamente uma grande viagem aos centros educacionais do mundo, em preparação para tornar-se o diretor desse novo projeto. Esta se constituiu numa das maiores tentações, deixa eu tirar a fotinho da frente, tentações jamais enfrentadas por Jesus durante a sua carreira puramente humana. Pois é, será que nós íamos topar esse desafio e seguir com esse projeto ou íamos fazer como Jesus fez? Vamos ver aqui. Em breve, esse negociante trouxe diante de Jesus um grupo de 12 mercadores e banqueiros que concordaram em sustentar a escola recém-projetada. Jesus manifestou um profundo interesse pela escola que estava sendo idealizada. Ajudou-os a planejar a sua organização, mas sempre emprestava o temor de que as suas outras obrigações, não declaradas, mas prioritárias, pudessem impedi-lo de aceitar a direção de uma empresa de tamanha ambição. Aquele homem que queria ser o seu benfeitor era persistente e empregou Jesus na sua casa, sob remuneração, para fazer algumas traduções, enquanto ele, sua esposa, filhos e filhas, tentavam convencer Jesus a aceitar a honraria oferecida a ele. Mas Jesus não aceitou. Bem sabia que a sua missão na Terra não devia ser sustentada por instituições de ensino. Sabia que não devia obrigar-se, no mínimo que fosse, a ser dirigido pelos conselhos dos homens, não importando quão bem-intencionado fossem. Ele que, mesmo depois de demonstrar a sua liderança e havendo sido rejeitado pelos líderes religiosos de Jerusalém, era reconhecido e saudado como um mestre e instrutor pelos negociantes e banqueiros de Damasco. E tudo isso quando era ainda um carpinteiro obscuro e desconhecido de Nazaré. Jesus nunca falou sobre esse convite à sua família. E ao final desse ano, já se encontrava de volta a Nazaré, cuidando dos seus deveres diários, como se nunca tivesse sido tentado pelas propostas elogiosas dos seus amigos de Damasco. E também esses homens de Damasco jamais associaram o futuro cidadão de Cafarnaum, que virou
à sociedade judaica de cabeça para baixo, ao antigo carpinteiro de Nazaré, que havia ousado recusar a honra que as suas riquezas consorciadas poderiam ter-lhe proporcionado. Jesus, de um modo muito hábil e intencional, conseguiu destacar vários episódios da sua vida, de modo a nunca se tornarem, aos olhos do mundo, ligados uns aos outros e tomados como atos de um mesmo indivíduo. Muitas vezes, nos anos seguintes, ouviu a descrição dessa mesma história, a de um estranho galileu que declinou a oportunidade de fundar uma escola em Damasco para competir com a de Alexandria. Um dos propósitos que Jesus tinha em mente, quando buscava isolar certas particularidades da sua experiência terrena, era o de impedir a elaboração de uma carreira tão versátil e espetacular a ponto de levar as gerações seguintes a venerar o mestre, em vez de observar a verdade que ele havia vivido e ensinado. Jesus jamais quis edificar um currículo de realizações que atraísse mais atenção do que os seus ensinamentos. Muito cedo, ele reconheceu que os seus seguidores seriam tentados a formular uma religião sobre ele, a qual poderia vir a competir com o evangelho do reino que ele tinha a intenção de proclamar ao mundo. E assim sendo, de um modo consistente, ele buscou, durante a sua movimentada carreira, suprimir tudo aquilo que ele supunha pudesse ser usado para servir a essa tendência humana natural de exaltar o mestre, em lugar de proclamar os seus ensinamentos. Essa mesma razão explica por que ele permitiu a si próprio ser conhecido por títulos diferentes durante as várias épocas da sua diversificada vida na Terra. E, novamente, ele não queria exercer nenhuma influência indevida sobre a sua família e sobre os outros, para levá-los a acreditar nele, apesar das convicções honestas dele. Ele sempre se recusou a tirar uma vantagem abusiva ou injusta da mente humana. E não queria que os homens acreditassem nele, a menos que os seus corações fossem sensíveis às realidades espirituais reveladas nos seus ensinamentos. Ao final desse ano, as coisas estavam bastante bem no lar em Nazaré. As crianças cresciam e Maria já se acostumava à ausência de Jesus. Ele continuava a enviar os seus ganhos a Tiago para sustentar a família, retendo apenas uma pequena parte para as suas despesas pessoais imediatas. À medida que passavam os anos, mais difícil ficava compreender que esse homem fosse um filho de Deus na terra. Ele parecia tornar-se exatamente um indivíduo do reino, apenas mais um homem entre os homens. E foi ordenado pelo Pai no céu que tal outorga devesse mesmo desenvolver-se desse modo. Mas foi mais uma passagem de Jesus por uma experiência, uma tentação de se deixar render pelo prestígio, pelo poder intelectual, econômico, social, que essa posição de líder desse templo de Damasco, essa escola de Damasco, poderia trazer para ele, né?
E isso mostra bem o compromisso de Jesus com o plano de trabalho dele, a retidão dele. E esses episódios mostram muito claramente como muitas vezes nós nos deixamos levar por essas forças, né, que são forças físicas, na verdade, de energia física. De que forma? Muitas vezes essa energia física, essas condições que nos são apresentadas, são aquelas que elevam o nosso ego, e aquelas que impõem uma vontade de estar presente e dominando o meio ambiente, a condição que nos cerca, para satisfazer uma autogratificação. Né? Não que isso não possa acontecer, pode acontecer sim, mas a gente tem que cuidar para não vender a nossa fé, nosso desejo de alcançar a Deus e ser como Deus, e substituir essa visão, essa meta, por coisas terrenas que podem nos fazer abandonar essa meta divina. Então, acho que esse é o grande aprendizado. Essa fé de Jesus era muito forte nessa direção.